Início então à sessão. Uma boa tarde, entretanto para os que já chegaram. Sejam bem-vindos à segunda sessão do segundo ciclo do programa de webinars para a Administração Pública, que decorre até ao dia 29 de maio. O tema de hoje é a liderança de equipas de trabalho em ambiente digital. Passo dou início à sessão. Para dar iniciação, convido a Sra. Secretária de Estado da Inovação e da Modernização Administrativa, a Dra. Fátima Fonseca. Boa tarde. Espero que me estejam a ouvir em condições. Sim? Sim. Muito bem. Então, boa tarde a todas e a todos. É com muito gosto que estou aqui. Prometo ocupar pouco do vosso tempo, porque esta sessão tem como propósito essencialmente partilhar experiências, partilhar testemunhos e também debater e encontrar pistas que devemos explorar para apoiar um novo futuro para o trabalho na administração pública. Nós estivemos juntos já, muitos de nós, esta semana, na primeira sessão deste segundo ciclo de webinars. Estivemos juntos a propósito do plano de trabalho colaborativo. Eu diria que a colaboração é o mote para explorar no futuro da administração pública. Nós assistimos a um processo de reinvenção rápida da administração pública ao longo dos últimos 2 meses, com face visível em termos exteriores para os cidadãos, no serviço aos cidadãos e às empresas, mas internamente muita coisa também mudou. E este plano de trabalho colaborativo, o conjunto de documentos que têm sido partilhados sobre este chapéu do plano de trabalho colaborativo e que estão a dar origem a este conjunto de sessões de debate, são bem a expressão daquilo que a administração pública é capaz de fazer diferente, com agilidade e com muita qualidade. Aprendendo, explorando novos caminhos, e também, muitas vezes, experimentando fórmulas novas que podem não resultar bem à primeira, mas que constituem sempre um caminho de aprendizagem válido. Ora, o que é que nos traz aqui hoje? Traz-nos o tema da liderança, e este é o primeiro fórum em que vamos debater o tema da liderança a propósito da liderança de equipas em ambiente digital. E permitam-me que volte um bocadinho atrás para enquadrar o conjunto de testemunhos e o debate que se seguirá. O plano de trabalho colaborativo foi desenvolvido aproveitando a capacidade que a administração pública tem de fazer bem, de fazer diferente e de fazer bem, mas nasceu da necessidade de colaborar para apoiar as equipas, para apoiar os trabalhadores, para apoiar os dirigentes, a funcionar num ambiente de trabalho que se transformou subitamente. É certo que muitas coisas vinham sendo experimentadas em vários serviços há muito tempo, mas de uma forma generalizada nós sofremos uma grande transformação. E num período de tempo muito curto conseguimos adaptar-nos a novas formas de organização, a novos modelos de realização do trabalho e também a novas práticas de liderança. E esse é o tema que nos traz aqui. E é um tema particularmente rico porque é algo que foi trabalhado pelos dirigentes da administração pública, com fundamento nas suas práticas, nas suas experiências, nas suas dificuldades. E a conjugação das visões, das experiências, dos testemunhos do conjunto de pessoas que colaboraram na construção destes documentos de apoio foi extraordinariamente rica. E daquilo que me é dado a conhecer, não tendo eu participado diretamente na dinâmica de trabalho, mas tendo lido e acompanhado os resultados que foram produzidos, o que me parece é que este processo de reflexão dos dirigentes da administração pública foi absolutamente extraordinário, por 2 razões. Em primeiro lugar, porque tiveram a capacidade de questionar os pressupostos em que a liderança na administração pública habitualmente assenta,
E, portanto, liderar as equipas de forma diferente, para muitos constituiu seguramente um grande desafio. Porquê? Porque o pressuposto do controlo direto das equipas, o pressuposto do controlo sobre o processo de trabalho e até o pressuposto que cada dirigente gere as suas pessoas e não propriamente uma rede colaborativa de pessoas com origens em várias entidades, todos estes pressupostos tiveram que ser reequacionados. E, ao mesmo tempo, novas prioridades ganharam fôlego. E, portanto, as questões da segurança e saúde no trabalho ganharam uma nova preponderância. A questão da saúde mental, do acompanhamento das pessoas, dos trabalhadores, para trabalhar a resiliência a um ambiente adverso, porque sofreu uma transformação súbita, foi um tema particularmente relevante também. E também olhar para a entrega de valor aos cidadãos e questionar a forma como esse valor pode ser entregue e continuar a ser entregue e provavelmente em muitos casos ser entregue até com maior qualidade, funcionando de uma forma estruturalmente diferente. Portanto, eu diria que existem aqui dois grandes tipos de desafios que me permito deixar ao debate e convidar ao debate e a esta reflexão conjunta. Em primeiro lugar, qual o impacto que efetivamente estes 2 meses de trabalho diferente, que tipo de impacto teve nos modelos de gestão das organizações da administração pública? E, por outro lado, quais são as exigências que os dirigentes passaram a sentir de uma forma substantivamente diferente? Ou seja, que novas competências ou que áreas de competências passaram a ser mais necessárias, são necessárias para o futuro, se tivermos e quisermos manter estas transformações, nomeadamente o tema do trabalho remoto, quais as novas áreas de competência que os dirigentes têm que mobilizar. Que os dirigentes têm que mobilizar e que o governo, através das instituições próprias, deve preparar-se também para oferecer. Que mecanismos de capacitação podem apoiar os dirigentes neste novo ciclo das nossas vidas profissionais? E, portanto, eu diria 2 grandes desafios: organização do trabalho, desenvolvimento das competências dos dirigentes. Que competências? E eu atrevo-me a deixar uma opinião pessoal, talvez a era da liderança mais tecnocrata, assente em modelos formais, deva ceder o seu espaço a uma maior relevância, a uma maior preponderância das competências humanas e relacionais. E essa, parece-me, é uma das lições que nós podemos tirar deste período que temos vindo a atravessar e talvez uma das áreas que nós tenhamos que explorar para o futuro. Vou cumprir a minha palavra, não vos vou maçar mais, vou acompanhar com atenção os vossos testemunhos e o vosso debate e peço que todas e todos os participantes tenham a ocasião de poder colocar questões, porque todos nós precisamos de estar no mesmo barco, todos nós precisamos de trabalhar em conjunto para que a dinâmica de funcionamento da administração pública não só não perca fôlego, mas que possa transformar-se positivamente e refletir-se positivamente na vida das suas trabalhadoras e dos seus trabalhadores. E esta é uma responsabilidade que recai de forma muito particular sobre as lideranças das equipas da administração pública. Portanto, debatam, partilhem, coloquem questões, deem pistas para que todos nós que temos responsabilidade de alguma forma em conduzir o caminho, possamos ter ferramentas para interpretar e para trabalhar sobre os sinais que todas e todos vós seguramente colocarão de forma expressa sobre o nosso caminho. Muito obrigada a todas e a todos, parabéns pelo excelente trabalho que têm vindo a desenvolver em equipa e só posso desejar, acreditando, vamos continuar a colaborar de forma muito profícua para o futuro. Parabéns, bom trabalho, boa sessão e até breve. Muito obrigada, Sra. Secretária de Estado.
Iniciamos então agora o debate sobre a liderança de equipas de trabalho em ambiente digital. Recordo que durante a sessão os participantes podem utilizar a ferramenta disponível no ecrã, designada por Questions and Answers, para colocar questões que serão respondidas no final. Peço apenas que coloquem o primeiro e último nome para que possamos ler as questões. No painel de conferencistas temos connosco a doutora Luísa Proença, Diretora Nacional Adjunta da Polícia Judiciária, o Dr. Mário Monteiro, Diretor-Geral da Direção-Geral do Orçamento, o Dr. Nuno Bulcão Sarmento, Capitão de Mar e Guerra, Chefe da Divisão de Planeamento do Estado-Maior da Armada da Marinha Portuguesa. Vai moderar o debate o professor Miguel Crespo, jornalista e especialista em comunicação digital e docente no ISCTE. Na sessão está ainda a doutora Sofia Figueiredo e o Dr. Luís Oriola, do Instituto Nacional para a Reabilitação, que irão fazer a interpretação para a língua gestual portuguesa. Muito obrigada a todos por terem aceito o nosso convite. Passo então a palavra ao professor Miguel Crespo. Olá, boa tarde a todos os presentes aqui e também a todos os que estão a assistir e que, como a Elsa acabou de dizer, é assim que gostaríamos que colocassem as suas questões e que contribuíssem também para este debate, que parece-me que é bastante importante, e também, já agora, agradecer a participação dos conferencistas que vão trazer aqui a sua experiência e que, aos quais eu gostava de pegar numa ideia já transmitida ainda agora pela senhora Secretária de Estado sobre qual foi o impacto destes 2 meses nos modelos de organização, ou seja, quais são assim as primeiras coisas que nós vemos desse ponto de vista e gostaria obviamente de passar tanto pelos 3 conferencistas, mas gostaria de começar com a Luísa e partilhar um pouco, se poderia partilhar um pouco da sua experiência da transposição do modelo tradicional de organização, no caso na Polícia Judiciária, para estes 2 meses de trabalho, acima de tudo remoto, e como é que muito rapidamente aconteceu esta transição à força, porque não foi planeada, não é, para ninguém, e como é que, o que é que temos de novo e de diferente, as primeiras conclusões. Luísa, começava por si, depois passaria então ao Nuno e ao Mário. Ora, boa tarde a todos. Em primeiro lugar, boa tarde à senhora Secretária de Estado, aos colegas de painel, ao senhor moderador, a todos os participantes neste webinar. É realmente com muito gosto que aqui estou. Passando de facto às questões, partilho um bocadinho da experiência aqui na Polícia Judiciária. Obviamente que todos fomos confrontados com uma realidade para a qual não estávamos preparados. Nós vimos que o nosso serviço de saúde não estava preparado e que reagiu rapidamente e muito bem, como nós temos visto. Nós nos serviços tivemos que reagir de imediato e reagimos muito cedo. Aqui na polícia nós imediatamente identificámos quais eram as funções que podiam rapidamente passar para teletrabalho e quais eram aquelas, obviamente, onde isso não podia acontecer. E falo no atendimento ao cidadão, nos piquetes, nas equipas de prevenção, porque o crime decresceu, mas não entrou em fase pandémica, ele continua a existir e, portanto, a resposta tinha que se manter e tudo foi salvaguardado muito cedo, muito rapidamente, mas o primeiro foco foi mandar para casa todos aqueles que podiam estar em casa e portanto, não ficarem expostos a um contágio que nós também não sabíamos até onde é que seria dramático uma hora mais que as pessoas passassem nas instalações. Agora, isto colocou questões iniciais que acabaram por ser básicas, mas que elas, se não fossem resolvidas a tempo, eram um fator de insucesso, que era desde logo a existência de equipamentos, de rede VPN, de haver uma infraestrutura tecnológica a funcionar. E tudo se reorganizou, portanto, os meios apareceram rapidamente, reorganizaram-se as equipas para partilhar equipamentos e, além do mais, houve uma vontade de colaborar de todos, em que até os seus meios pessoais ficaram sempre à disposição do serviço para que nada fosse suspenso. E, portanto, foi um desafio muito grande para todos, sobretudo para o Departamento de Informática, para a nossa Unidade de Sistemas de Informação, que não estava minimamente à espera de mais este embate, depois daqueles que sofre durante todos os dias.
portanto, decorreu de uma forma muito transparente, escolheram-se ferramentas de partilha, teve-se atenção à segurança das comunicações, com alguma preocupação, porque num primeiro momento, se calhar a maior parte de nós teve que recorrer aos seus recursos pessoais, privados, usando os nossos endereços privados, não das redes VPN, portanto, de alguma forma, num primeiro momento acabamos por ter aqui alguma exposição que controlamos de imediato. Em termos de organização do trabalho, de facto é uma nova situação, é um desafio muito grande e que se tornou positivo. Sobretudo, quem está à frente, os líderes tiveram uma preocupação acrescida com o planeamento, com o reporte, digamos assim, mas tudo assente na confiança. É um trabalho colaborativo que vamos fazer de uma maneira diferente. Não estamos aqui em presença, mas não faz mal, porque somos todos gente responsável e adulta que estamos comprometidos com o resultado. E, portanto, aqui levantou questões, obviamente, que foram muito tranquilas, e diria que o processo foi de tal forma bem assimilado e bem posto em prática que nós estamos a ter agora os resultados e em alguns casos a produtividade aumentou mesmo. E portanto eu diria que é um desafio. Nós que na polícia estamos em processo de modernização, estamos a trabalhar numa transformação bastante grande de toda a forma como nós suportamos a investigação criminal. Obviamente eu nunca posso generalizar, portanto refiro-me a tudo aquilo que a investigação criminal precisa para entregar resultados, portanto há uma quantidade de funções que podem funcionar de facto em regime de teletrabalho ou numa forma de mistura, porque nós somos muito de estar no terreno e portanto estamos muito otimistas, é uma oportunidade que vamos aproveitar, não para resolver uma situação pandémica, mas para termos uma nova forma de organizar o nosso trabalho e de nos mantermos todos ativos, coesos e a partilhar objetivos comuns para entregar resultados comuns. Ok, muito obrigado, Luísa. Já vamos voltar a falar sobre isso. Agora gostava de passar a palavra ao Nuno, que na Armada, nomeadamente nas questões de segurança, tal como na PJ, terá sido provavelmente um dos grandes desafios nestes 2 meses. Primeiro, muito boa tarde. Começo por agradecer o convite e a oportunidade de estar aqui, a oportunidade, na realidade, de ter participado nestes projetos colaborativos que foram extremamente interessantes. A cumprimento da Sra. Secretária de Estado, os conferencistas e, na realidade, todos os participantes que estão aqui a considerar que nós podemos trazer algum valor com a nossa experiência. Relativamente à Marinha, como todas as outras organizações que aqui foi referido, isto foi um processo de mudança, isto foi um processo que nós tivemos que enfrentar, mas eu diria, como também já foi aqui referido, não é que não estivéssemos totalmente preparados, diria eu. Por exemplo, em termos militares, nós estruturalmente temos muito bem definido um conjunto de estruturas para fazer face a situações de crise. E eu queria, se calhar, separar aqui 2 realidades que este enquadramento nos obrigou a lidar. Uma tem a ver com a gestão da crise propriamente dita, essa crise que afeta as nossas organizações, e, por outro lado, trouxe-nos a complexidade de essa gestão ter que ser feita sem ser presencial. E quer a gestão de crises, quer a componente de teletrabalho, como se pretenda chamar, são formas que, de qualquer maneira, nós tínhamos interiorizado. O que nós não tínhamos interiorizado era da dimensão em que isto se refletiu e a rapidez e a necessidade de reação que isto representou. Portanto, em antecipação, antes de inclusivamente terem sido iniciadas algumas medidas na Marinha, identificando, e houve aqui um objetivo de procurar antecipar ao máximo possível aquilo que iam ser as alterações de cenário, as evoluções, e como é que nós poderíamos estar um passo ligeiramente à frente daquilo que se passava. Portanto, antes, inclusivamente, nós começarmos com as medidas, nós identificámos que isto realmente poderia ser um problema, e reparem que a Marinha tinha aqui 2 características interessantes. A primeira é a sua diversidade.
Nós, quando falamos o que afeta a Marinha, não é só a questão de quem está a trabalhar num espaço físico, mas estamos a falar dos navios, estamos a falar daqueles que estão no mar, em ambientes onde, se realmente as coisas, o vírus começa a transmitir isto, é rápido até estarmos numa situação que pode ser difícil de controlar. Por outro lado, a Marinha tem uma outra dimensão que tem a ver com a segurança e a integridade do Estado, que na realidade precisa de garantir que ela continua, que não há nenhum impacto nessa sua atividade. Também na componente de apoio à defesa, de dissuasão, de defesa militar, que também é obrigatório garantir a sua continuidade, como também referimos, ou foi aqui falado, a continuidade da Polícia Judiciária não se pode parar. Mas, por outro lado, temos a cultura, ou seja, temos os mesmos problemas que têm os museus. Temos o desenvolvimento económico e historiográfico que representa outro tipo de atividade com outras... Isto para explicar o seguinte, quando tivemos que olhar ao que fazer, não foi apenas uma realidade que tivemos que identificar. E tivemos que perceber como é que conseguiríamos coordenar estas componentes e nesta diversidade. Um dos fatores críticos, diria eu, foi olhar para as formas diferentes de fazer as coisas, mas nunca perder um pouco a cultura que nós também tínhamos. Se nós criarmos este processo, que é um processo de alguma forma disruptivo, mas se pura e simplesmente esquecermos toda a nossa forma de trabalhar, podemos entrar ou em soluções que não são depois passíveis de ser levadas para o futuro, ou então em coisas que não são aceitas pela própria cultura da organização. Bem, de resto, os passos que nós demos não foram muito diferentes do que os outros. Encontramos os níveis adequados de coordenação, fomos buscar ferramentas que nós, no nosso caso, já trabalhávamos, já tínhamos disponível o Teams, mas não trabalhávamos ao nível que agora estamos a fazer, e basicamente transferimos os nossos processos de coordenação para estas ferramentas colaborativas. De imediato se percebeu duas coisas, que havia um desafio em garantir, para já, que esta infraestrutura estava de acordo com as nossas necessidades de nível de segurança e tudo o resto, mas que foi mais fácil do que nós pensávamos inicialmente. Ou seja, conseguimos que um conjunto de ferramentas, porque estavam estruturadas, garantissem esses princípios básicos e adaptámos alguns dos processos para que as coisas que não podiam ser feitas nas ferramentas colaborativas tivessem formas próprias de serem agarradas. Depois de fazer isso, tivemos que olhar para as diferentes organizações e perceber o que é que nós podemos, na realidade, minimizar em termos de atividade e o que é que nós temos que garantir. E aí entrou num processo colaborativo interno, ou seja, tivemos que arranjar equipas que iam buscar pessoas às diferentes áreas para manter este processo permanente de análise e de identificação de forma a que essa caracterização permitisse à estrutura topo da Marinha a tomar decisões com períodos muito curtos, conforme via envolvente e variando. Eu talvez referisse, para também não me alongar demasiado aqui no nosso processo, portanto, acho que foi muito bem integrado, demonstrou formas diferentes de fazer as coisas e se inicialmente tínhamos dúvidas que em termos culturais, em termos de conhecimentos, em termos de competências, estavam disseminadas de forma a suportar este modo de operar, rapidamente concluímos que as pessoas se adaptaram muito bem. Houve um envolvimento muito forte. Creio que mesmo aqueles que inicialmente poderiam ter algumas dúvidas sentiram os resultados de uma forma muito benéfica e nesse sentido foi fácil, em muito pouco tempo, nós termos na realidade uma forma alternativa de trabalhar. O que me parece que é talvez um dos maiores desafios é como é que uma pessoa consegue continuar um passo à frente e nós estávamos a concentrar-nos não só na nossa organização interna, mas nós temos que dar apoio à resposta à própria crise e, portanto, isso era talvez o nosso enfoque principal, como é que nós ajudávamos na parte médica, na parte das escolas, uma série de componentes, mas ao mesmo tempo começar a pensar como é que nós vamos agarrar e integrar isto na nossa vida futura. E basicamente concentrar-nos, depois eventualmente falarei um pouco mais adiante, em dois conceitos que nós temos. Um é de capacidade, em que esse conceito de capacidade tem uma forma diversa de vários fatores que temos que garantir que funcionam, e concentrámos-nos a ver se todos eles estavam cumpridos.
E por outro lado, tentar garantir que, em vez de agarrarmos nos processos e termos os processos apenas a simular aquilo que fazíamos antes, ou seja, por exemplo, na recolha de informação, se temos um canal digital, em vez de termos apenas os fecheiros partilhados, como é que nós podemos agarrar nos fecheiros que são dados, trabalhá-los de alguma maneira para ter informação e daí criar conhecimento para apoiar a decisão. E, na realidade, alterámos alguns processos de forma a que esses dados fossem imediatamente trabalhados para dar à organização de topo a capacidade de ter, com dashboards, com outras formas mais fáceis de tomar decisões, já ter essa informação trabalhada. Portanto, talvez eu agora ficasse por aqui, depois com certeza terei mais... Já voltamos. Muito obrigado, Nuno, por a sua informação, e agora passaria ao Mário e pegava aqui já numa ideia que o Nuno lançou sobre, nestes 2 meses, primeiro ter que se adequar uma capacidade de resposta e depois, obviamente, começar a pensar numa lógica de antecipação, ou seja, como é que vamos continuar a partir daqui. E, portanto, Mário, perguntava-lhe, no seu caso, da Direção-Geral de Orçamento, é assim, como é que as coisas correram nesta transformação forçada que poderia demorar anos numa situação normal? Antes de mais, boa tarde a todos. Eu gostava só, em primeiro lugar, e de uma forma muito rápida, também apresentar os cumprimentos à Sra. Secretária de Estado da Inovação e da Modernização, pela forma inteligente como tem ajudado a administração pública a provar que, de facto, ainda há muitos mitos na administração pública e na população em geral, mas que, de facto, esses mitos já não correspondem à realidade. A atuação da Sra. Secretária de Estado que eu tenho acompanhado nos últimos 2 ou 3 anos e do INA tem proporcionado um palco para que, de facto, a administração mostre o seu valor e a sua capacidade. Eu acho que isso vale a pena, eu gostaria de começar por aí. Depois, em segundo lugar, naturalmente, por agradecer a oportunidade de poder estar aqui convosco, poder contribuir para este trabalho com uma modesta contribuição, aliás, partilhando apenas aquilo que é a nossa experiência. Cumprimentar todos os colegas que estão a assistir, que são cerca de 680, o número é muito interessante. Não deixar de enviar uma palavra especial para todos os colegas da administração pública que têm estado a trabalhar na área da saúde e na área da segurança e em todos os departamentos que de alguma forma apoiam as pessoas em geral. Também um cumprimento especial a todos os colegas que estão a ouvir, mais uma vez, a todos os colegas da Direção-Geral do Orçamento, de facto, nesta altura, mostraram mais uma vez de que é feita a nossa instituição e dos valores que defende. Passando à pergunta que me colocou genericamente, como foi a transição? De facto, no nosso caso, a transição não foi propriamente muito difícil. Nós vínhamos estando habituados e aquilo que é a nossa gênese da nossa atividade regular é muito focada para um apoio muito contínuo, muito diário a um conjunto de intervenientes, quer seja da parte do Governo, quer seja da parte das outras instituições da administração pública. Nós acompanhamos um grande número de entidades, independentemente de termos contactos mais assíduos com aquilo que são os chamados coordenadores dos programas orçamentais, que são aqueles que coordenam o orçamento de cada setor, mas ao longo dos anos, e isso foi um trabalho que tem vindo a ser desenvolvido na última década, sobretudo, a DGO esteve a desenvolver um conjunto de ferramentas e de metodologias que permitiu, de facto, ter uma capacidade de resposta muito grande àquilo que são as solicitações, e elas são bastantes no dia-a-dia. E tem vindo a desenvolver, de facto, um conjunto de ferramentas tecnológicas que permitem prestar serviços, aquilo que nós chamamos de serviços online, seja através dos meios internos da própria Direção-Geral, seja através do apoio que a entidade dos serviços partilhados à administração pública também nos presta e presta à nossa área de intervenção. Portanto, para dizer que, de facto, nós, como todas as entidades, passamos por uma fase de transição muito rápida, perante a situação de saúde pública que surgiu no início de março. Tivemos, de facto, que atuar de forma bastante rápida, mas também de forma ponderada. Nós tivemos que desenhar, nada foi muito planeado, não é? Como é óbvio, tivemos que reagir
mas reagir de forma organizada, porque, de facto, antes de mais, tínhamos que garantir que as pessoas que trabalham na nossa instituição se sentiam, sobretudo, seguras em continuar a sua missão e depois, ao mesmo tempo, naturalmente, assegurar que os nossos serviços continuavam a ser prestados. Nós não somos, naturalmente, um serviço de apoio ao cidadão, de apoio ao público, mas a área na qual nós intervimos é uma área que tem bastantes solicitações e sem a qual, de facto, a maioria ou a totalidade das entidades da administração pública não pode funcionar sem ela. E, portanto, no nosso caso, as solicitações continuaram a ser bastantes e até aumentaram, de facto. No fundo, o que aconteceu aqui foi já estávamos, de facto, rotinados nesta forma de responder aos nossos clientes, por assim dizer, e foi transpormos, não estando fisicamente nas nossas instalações, mas estando cada um de nós nas suas casas, mas o trabalho, de facto, não mudou muito. O que é que de facto, nós, enquanto dirigentes da DGO e todos os colegas terão percepcionado isso, mudou efetivamente alguma coisa? Foi a nível de interações pessoais, como é óbvio, em todas as organizações isso aconteceu. Nós tínhamos bastantes reuniões físicas presenciais, gostamos de incentivar inclusivamente algumas interações físicas para manter um espírito de alinhamento e de equipa. E foi necessariamente a adoção das ferramentas tecnológicas com alguma rapidez. Quando digo ferramentas tecnológicas, sobretudo estas ferramentas de interação e de comunicação como esta que nós estamos a utilizar. Outra coisa que claramente talvez tenha mudado daquilo que é o feedback que nós temos estado a receber e das conversas que temos estado a ter, que são bastante frequentes com os vários responsáveis na instituição, é o foco que cada vez mais os dirigentes sentiram a necessidade de dar às pessoas. Portanto, aquilo que vinha sendo, ou aquilo que vem sendo ao longo dos últimos tempos, uma tendência que, quanto a mim, só é de louvar, de termos a nossa gestão centrada nas pessoas, foi, de facto, nesta altura, evidenciada e colocada em prática, se calhar de uma forma tão rápida que, como disse há pouco, provavelmente o colega, tem vindo os colegas a dizer, se calhar não teríamos feito isto tão depressa, noutras circunstâncias. Mas, de facto, os dirigentes sentiram uma necessidade de apoiar, de estar perto das pessoas que integram as suas equipas e de poderem percepcionar como é que estava a decorrer o trabalho, como é que se estavam a sentir. No fundo, percebemos que, de alguma forma, apesar do distanciamento físico, do distanciamento geográfico, as pessoas se aproximaram. Obviamente que o contexto e que as circunstâncias também terão contribuído para essa aproximação, porque, no fundo, temos um país inteiro, temos um mundo inteiro a viver uma experiência que é única, não é? E, portanto, aqui foi, de facto, uma mudança da forma de interagirmos, mais em termos de pessoa a pessoa do que propriamente métodos de trabalho. Agora, é claro que não podemos descurar aqui, e isso para mim foi bastante evidente, que há um princípio que esteve por trás de toda esta capacidade de resposta da administração e da nossa instituição, que é o princípio da confiança. Portanto, nós colocámos em prática uma maneira de estar em que a confiança foi a base que permitiu, obviamente, que continuássemos todos a colaborar e a trabalhar. E, obviamente, que a confiança que o Governo também depositou em nós, de que nós seríamos capazes de continuar a responder às solicitações. E elas têm, de facto, sido bastantes e nenhuma delas ficou sem resposta, certamente. Ok. Muito obrigado, Mário. Foi muito útil, tal como já tinha sido dos colegas anteriores. E, portanto, no fundo, aquilo que nós vemos na prática e também agora através das palavras dos participantes neste webinar, é que, na verdade, uma situação de crise, que é algo completamente inesperado e para o qual ninguém está preparado, fez com que nós todos percebêssemos, cidadãos e membros da administração pública, de alguma forma, que se calhar a administração pública é algo muito mais flexível, muito mais aberta à inovação do que muitas pessoas ou tantas vezes se diz por aí, e que foi de uma forma muito simples, quase transparente e sem grandes atropelos, capaz de ultrapassar rapidamente uma situação
que podia ser muito complicada, mantendo a funcionar todos os seus serviços e criando novas formas de os transformar. E, portanto, eu agora iria começar uma nova ronda, iria seguir a mesma lógica, portanto, iria começar pela Luísa, se ela não se importar, de falar um pouco com um desafio muito específico que tem a ver, obviamente, com a liderança, e é como é que se lideram pessoas que não partilham o mesmo espaço físico. E, principalmente, pegando em algo que o Mário acabou de dizer, como é que se estimula o espírito de equipa de pessoas que não estão juntas umas com as outras, que não se cruzam todos os dias e que têm que trabalhar na base da confiança, que me parece uma palavra também muito importante aqui. Luísa? Sim, eu diria que a confiança é realmente um pilar fundamental para nós continuarmos neste processo de transformação. É óbvio que temos aqui desafios acrescidos porque falta-nos o contacto, falta-nos muitas vezes conseguirmos ver as expressões faciais, porque nós, essa forma que nós temos de ver como é que as nossas palavras incidem sobre o outro, uma vantagem que nós temos e que em alguns ambientes digitais perdemos, não é? E, portanto, nós temos estado numa fase em que todos nos adaptamos rapidamente e também rapidamente entramos num caminho, numa velocidade de cruzeiro, habituámos a que as nossas reuniões são facilmente programadas e os nossos horários são cumpridos e, portanto, nós não privamos as nossas atividades do dia-a-dia de reunir e de debater, mas eu acho que a pouco e pouco nós vamos sentindo falta de conhecer como é que o outro está a reagir e isso muitas vezes é meio caminho andado para nós chegarmos ao ponto onde queremos chegar quando estamos em momentos de reunião. Há aqui um fator importante que tem a ver depois com as competências das lideranças e que é importante aprofundar, que tem a ver com mais do que muitas vezes as competências técnicas, as competências pessoais, a forma como estamos próximos, estando longe, estando separados. Mas acabamos por encontrar aqui uma proximidade, acabamos por trazer para o mesmo ambiente virtual pessoas que muitas vezes não dialogavam, não estavam facilmente em sintonia, mas que depois num ecrã do monitor nós acabamos por estar todos também e portanto isso também deu aqui uma nova forma de nos unirmos muitas vezes mais, porque os nossos comportamentos no dia-a-dia, a forma como nos relacionamos e com quem nos relacionamos, cria por um lado também às vezes afastamentos por formas que nós não cuidamos tão bem quando estamos presentes. Quando estamos aqui no ambiente virtual, nós temos cá todos os intervenientes, em princípio. Isso também é bom, isso também foi uma outra forma de nós sentirmos que estas caras todas que estão aqui fazem parte do mesmo grupo e são estas que têm que se apoiar, porque o resultado final depende de cada uma destas peças e, portanto, fazer sentir isto às equipas que lideramos, eu acho que é fundamental. E é fundamental não descurar alguma disciplina, certo, mas há aqui um dado que eu acho que é importante, nós não podemos transpor para este ambiente virtual as nossas rotinas, porque nós em casa, quando estamos em casa, quando estamos em teletrabalho, nem sempre conseguimos ter um horário dito normal, portanto nós temos também aí que estar preparados para que alguns dos nossos colaboradores só estejam disponíveis noutras alturas, porque têm família lá em casa e nesta situação de pandemia isso foi particularmente evidente e é muito evidente quando nós temos lá em casa o cônjuge, os filhos que estão em teleescolas, os espaços da casa estão de certa forma ocupados, os equipamentos estão ocupados e portanto quem está a liderar a equipa também tem que ter essa abertura, porque o horário não se pode transportar assim da mesma forma como nós, quando estamos aqui em ambiente de trabalho, controlamos o nosso horário de trabalho. Portanto, aqui temos... Luísa, deixa-me só acrescentar uma pequena questão, por causa do que está a dizer. Portanto, no fundo, temos, além, digamos, desse lado humano e desse aproximar e acompanhamento que o digital também permite, porque se calhar sentimos mais falta de estar a ver os outros do que numa situação normal, temos também uma diferente lógica de gestão de tarefas, gestão de horários e de organização do próprio trabalho.
É assim, portanto, há penso... assim, alguns exemplos que queira partilhar, porque parece-me que isso poderá ser importante para a nossa audiência. Sim, desde logo a possibilidade de agendar reuniões para fora de horas. O nosso horário de trabalho em teletrabalho tem que ser um bocadinho flexível, porque quem está fora do seu local de trabalho físico tem que se adaptar também à conjuntura em que ele está inserido. E não vale a pena, a meu ver, não vale a pena criar pressão sobre um funcionário quando ele à volta não tem condições para estar focado naquela reunião. Eu acho que aqui também é um desafio, nós temos que encontrar qual é a melhor forma de compatibilizar as duas coisas. Por um lado a disciplina, e ela existe, acho eu que não deve ser a mesma disciplina que nós temos em contexto físico. E, portanto, eu acho que o planear as atividades, o comunicar muito bem qual é o caminho a seguir, quais são os resultados que queremos atingir e como é que cada uma das peças do grupo é essencial para o resultado final e monitorizar. Monitorizar o report, eu penso que é essencial para se cumprir, para se atingir objetivos e cada vez melhorarmos mais, porque nós não sabíamos lidar desta maneira. Nós até aqui tínhamos reuniões, tínhamos sessões de trabalho virtuais quando queríamos, quando planeávamos, não de um momento para o outro que fomos obrigados a adotar um novo modelo. Agora, esta é uma oportunidade decisiva e fundamental que nós temos que aproveitar para o futuro, porque ganhamos todos, ganha se calhar a família e ganha o serviço, não tenho dúvida. Ok, se calhar ainda já falamos um pouco mais sobre o futuro aqui mais à frente, já voltamos. Nuno, muito obrigado por já estar aí a postos, como seria de esperar. Obviamente a questão é a mesma, mas eu também ligava com algumas das últimas palavras agora da Luísa e que para a Marinha fazem de certeza todos os sentidos, que é novas lógicas de disciplina, planeamento, comunicação e monitorização. Estamos muito a falar disto, nestes 2 meses de alteração. Sim, no entanto eu ia buscar aqui uma coisa da pergunta original que eu queria sim, fazer claro. Uma referência que é como é que, para já, parece-me que a experiência que nós tivemos até hoje é talvez um excelente exemplo para explicar que a liderança na administração pública portou-se muito bem. E eu vou explicar o que é que eu quero dizer com isto. Quando nós iniciámos este processo, em que uma pessoa começa a ter ideias e querer fazer coisas, houve comentários. E alguns dos comentários que eu ouvia muitas vezes era das pessoas, na generalidade dentro da organização, a não acreditar que algumas das tecnologias, algumas das formas de funcionar, algumas das coisas que para pessoas mais jovens já faz parte do seu dia-a-dia, que a organização, enquanto organização, conseguisse agarrar isso. E que as pessoas iam ficar preocupadas com os seus quintais, se começava a haver conversas e diálogos em que não se cumpria a hierarquia. Estas eram as preocupações iniciais. Eu ouvi algumas vezes pessoas a dizer isto primeiro que nós consigamos estar todos a falar uns com os outros e fazer reuniões dessas, isto ainda vai demorar tempo porque há quem não vá chegar lá. E eu julgo que o primeiro passo foi quando nós, ao fim de poucos dias, estava toda a estrutura, nomeadamente na parte dirigente, na realidade, a adotar essas ferramentas e a adotar essas oportunidades. Foi aqui referido uma coisa que eu acho extraordinário, que é esta forma de trabalhar, na realidade, achatou níveis hierárquicos. Enquanto que antes, no mundo físico, eu se tiver uma reunião, tenho que me preocupar quando chamo as pessoas, o número de pessoas que cabem na sala. Aqui não. Aqui eu consigo estar a tratar um assunto e envolver desde a pessoa que começou o processo até ao topo máximo da decisão. E nós vimos vários processos em que isso aconteceu. Isso é um ganho de eficiência, é um ganho de eficácia e tem uma outra componente. Houve pessoas que no fim deste processo, de quando estavam a falar, a certa altura dizerem, bem, eu estive aqui numa reunião em que estava desde mim até ao topo da minha organização. E viu-se que aquilo foi um fator motivador, o facto de ter pensado que isso podia estar a acontecer. Portanto, eu acho que este aspecto que foi aqui referido anteriormente é um aspecto fundamental. Como é que uma pessoa deve liderar neste mundo digital? Eu diria que é considerando os mesmos fatores críticos de sucesso que considerávamos antes. A forma é que às vezes tem que ser diferente.
eu acredito, e na Marinha isso é uma orientação muito clara, que nós temos que nos concentrar realmente nas pessoas. As pessoas acabam por ser o valor acrescentado que a organização tem. E, portanto, nós quando começámos nesta situação, que era uma coisa que mexia com as famílias, mexia com uma série de outras questões, nós tínhamos navios no mar, longe, portanto, há uma dimensão familiar associada a isso, uma dimensão de resposta da sociedade, de outras pessoas que estavam doentes, tínhamos uma componente também na área da saúde, também muito forte, mas uma das coisas que foi uma orientação imediata e que nós seguimos e que me parece que deu um bom resultado, foi garantir que todas as pessoas, a todos os níveis, aumentavam a frequência com que falavam com as pessoas da sua área de trabalho. E o que é que fizemos? Como não estávamos fisicamente ao pé uns dos outros, tivemos que arranjar formas alternativas. Imagino que tenha acontecido em maior parte das organizações, mas de repente apareceram redes de WhatsApp e de outras formas de partilhar informação que antes não havia. Havia pessoas que normalmente falariam, não digo esporadicamente, mas apenas de forma profissional, que de repente estavam em grupos e começavam a partilhar piadas, coisas interessantes. Ou seja, houve aqui também uma capacidade ou uma possibilidade de utilizar aquilo que são os mecanismos que então a nossa juventude já usa todos os dias e fazer com que isso fosse uma forma das pessoas se aproximarem. Quais é que são as características dos líderes? A primeira que eu acho que os dirigentes têm que ter é de humildade. Devem perceber e concordar que há aqui uma realidade que eles próprios vão ter que aprender coisas que não sabem neste momento e que provavelmente em algumas dessas coisas as pessoas que trabalham com eles até sabem melhor. E ter essa humildade de perceber isso, mas ter também a visão de agarrar nessas capacidades e competências e ajudar a que essas pessoas façam melhorar a organização, parece-me que é um fator crítico. E isso foi um dos aspectos que foi fortemente incentivado. Eu creio que nunca tanto como nesta altura, a minha preocupação era perceber o que é que as pessoas que trabalhavam comigo precisavam. Eu na realidade, a função neste ambiente era de ser um facilitador, porque eles tinham acesso a coisas e a pessoas com uma rapidez que antes não tinham, eles precisavam de garantir que eu lhes dava as ferramentas para eles trabalharem e fazerem essas coisas. E isto foi um ajuste na forma de funcionar, quer da minha parte, quer isto sentiu-se nas diferentes áreas da organização. Da última parte que referiu, peço desculpa, a última pergunta que adicionou. Não, tinha falado mais, portanto, aqui sobre a questão que a Luísa tinha falado de haver novas lógicas de disciplina, planeamento, comunicação e monitorização. Não é? Está um pouco associado ao que eu acabei de dizer, porque é o seguinte, há um fator crítico para o trabalho de se desenrolar, que é planeamento. Ou seja, há coisas que nós antes fazíamos de forma, enfim, deixávamos para nós e que neste momento é muito útil para a eficácia da organização que nós consigamos pôr em planeamento. No entanto, esse planeamento está muito mais facilitado. Hoje, na realidade, uma pessoa tem uma ferramenta e a trabalho bem, e eu acho que aqui é um conjunto de competências claras que será muito útil aos diferentes níveis da organização que melhorem, é maximizar a utilização das ferramentas, mas nós conseguimos criar a estrutura de grupos que nós rapidamente comunicamos com toda a gente e podemos ter sequências de coisas que queremos dizer se for urgente, se não for urgente, se for só para saber, a pessoa gera o seu tempo, vai, sem ser o e-mail só, porque o e-mail nós já tínhamos. Portanto, esta dinâmica parece-me que é crítica e nós o que estamos a fazer é fazer um processo de lições aprendidas para ir perceber que processos da organização de forma mais estruturada, é que devem ser alterados para, na realidade, incorporar estas ferramentas e estas formas de trabalhar. E isto é uma das áreas que eu acho que pode ser muito interessante de colaboração dentro das diferentes entidades na administração pública. Ok, muito obrigado, Nuno. A deixa sobre o futuro fica já para a ronda a seguir. Agora queria ainda voltar ao Mário e pedir-lhe para ele falar então um pouco sobre esta questão aqui da liderança e daquilo, como é que vê a liderança na Direção-Geral do Orçamento e que desafios é que isso colocou para já, neste momento.
Pronto, voltando só um bocadinho atrás, eu gostava também de referir que, não obstante aquilo que são os nossos métodos de trabalho serem já bastante adaptados às plataformas digitais, a situação que vivemos não deixou de implicar um esforço da parte das áreas de suporte, não é? As áreas da direção, as direções de serviços da área tecnológica, da direção de serviços da área administrativa. Portanto, foi preciso um foco muito grande destas áreas e um apoio extraordinário que eles prestaram para conseguir acionar estes meios à distância e colocar as pessoas todas a trabalhar à distância com a rapidez que foi possível fazê-lo. Acho que isso é importante dizer. É mais um exemplo de como a mobilização e a motivação produz resultados extraordinários e muito positivos. Em relação à liderança, eu pegava um pouco naquilo que foi a intervenção inicial da Sra. Secretária de Estado, em que ela disse também no final da sua intervenção que, de facto, estávamos na altura de nós passarmos talvez da liderança tecnocrata para um maior foco nas competências humanas e relacionais. Ora, eu pessoalmente, eu julgo que todos estamos certamente de acordo nesta matéria, creio que nos últimos anos, sobretudo, isso deixou de ser mais do que uma tendência, é de facto uma necessidade. O líder tecnocrata, e peço desculpa pela referência, e eminentemente hierárquico, em que está lá no topo e cá em baixo está um conjunto de pessoas que basicamente obedece e faz aquilo que lhe é dito para fazer, é uma figura que diria que em alguns setores já deixou de fazer sentido e provavelmente noutras áreas de atividade da nossa sociedade já morreu há muito tempo. Nós, na Direção-Geral do Orçamento, temos de facto nos últimos anos procurado ter uma gestão centrada nos processos, obviamente, naquilo que é também a nossa missão, os nossos valores e as nossas competências, as nossas responsabilidades, mas tendo a noção clara de que, de facto, a pessoa está no centro da nossa atuação. Sem pessoas, de facto, não conseguimos produzir, não conseguimos alcançar aquilo que precisamos alcançar no nosso dia-a-dia e que nos é proposto como desafio. Nós somos pessoas, nós líderes, nós dirigentes. Para mim, um líder é um pouco mais do que... O dirigente é um líder, claramente tem que ser. Há sempre esta dicotomia de termos, que eu também não vou entrar nela agora, mas de facto há que ter consciência de que um chefe o papel, a figura do chefe já é uma coisa do passado. De facto, nós temos que pensar cada vez mais como líderes e os líderes são pessoas. E têm que compreender que, do outro lado, também estão pessoas. Todos nós somos diferentes, necessariamente não estamos todos na mesma fase da vida, nós não temos todos o mesmo tipo de motivação, não temos todos o mesmo tipo de vivência, de experiência passada, de educação. Portanto, tudo isso influencia aquilo que é a nossa interação diária das pessoas. E, portanto, isso tem que necessariamente fazer parte do papel de um líder moderno, se assim podemos dizer. A colega Luísa Proença referiu há pouco, e bem, quanto a mim, que de facto uma coisa é nós estarmos fisicamente, e isso tem vantagens e tem também algumas condicionantes, porque estarmos todos fisicamente na mesma localização, alguns serviços não têm essa facilidade, não é? Estão dispersos geograficamente, mas no nosso caso estamos fisicamente juntos. No fundo, cria certas condições, não é? Naturalmente que a minha sala é ao lado da sala de outro colega e, portanto, provavelmente eu encontrarei esse colega com maior frequência e falarei mais vezes com ele. Provavelmente não falarei tantas vezes com o colega que está do outro lado do edifício. Tenho um horário, provavelmente quererei sair do meu trabalho, por vezes, se calhar já um pouco tarde, e chegar a casa e desligar, não é? Tenho reuniões onde eu posso interagir. À distância, de facto, as circunstâncias são diferentes, não é? Temos claramente vantagens imediatas, temos uma maior flexibilidade, temos a possibilidade de articular, de facto, à distância de um contacto virtual ou de uma chamada. Podemos combinar, olha, precisamos do trabalho para tal dia, mas se calhar o horário em que tu vais fazer o trabalho, para mim não é muito importante, não é? Quer dizer, esta é uma dimensão muito importante e, sobretudo, nestas circunstâncias em que nós vivemos, como a colega Luísa Proença referiu e que eu me revejo inteiramente,
tem sido bastante importante. Nós não estamos apenas em casa a trabalhar, não é? Nós estamos em casa, temos família, temos filhos, implica uma ginástica adicional, é um desafio, mas que claramente nos cabe também saber resolver esses desafios, não é? E, portanto, como eu já tive a oportunidade de conversar com alguns colegas, os desafios, a forma como nós lidamos com esses desafios é que os torna, de facto, num fator de sucesso, ou não é? Pronto. E eu acho que nós temos sabido, de facto, encarar esses desafios. Como é que de facto, e claramente nós passámos, estes guias foram elaborados numa circunstância em que estávamos a entrar numa situação de teletrabalho, todos trabalham à distância, o que também facilitou, naturalmente, a partilha, não é? Nós tivemos várias conversas interessantes entre nós sobre as experiências que estávamos a viver nos nossos locais de trabalho e a título pessoal também. Portanto, facilita a partilha, não é? No fundo, foi o objetivo do guia, do nosso guia, foi partilhar as nossas experiências. Provavelmente, neste momento, estaremos a pensar já como é que vai ser o futuro, não é? E, claramente, no fundo, foi uma pergunta que eu também não respondi inicialmente na primeira intervenção que fiz. Como é que vai ser o futuro? O futuro vai, claramente, ser alguma continuidade daqui vai ter que resultar. Antes da pandemia existir, nós já tínhamos, e quem estivesse atento a isso, e eu acho que também na área da governação tem havido bastante atenção a estes fatores, a conciliação da vida pessoal e da vida profissional já era uma prioridade, uma preocupação, e, portanto, as pessoas já vinham, de facto, manifestando que gostavam de ter uma facilidade maior em poder conciliar estas duas vertentes, já vinham manifestando a vontade de, muitas delas, até ficar em teletrabalho. E, portanto, isto aconteceu, de certa forma, foi até um desbloqueio, não é? Para alguns mitos que possam ter existido em determinada altura e vão, certamente, portanto, abre-se aqui um conjunto de características que vão, certamente, pontuar o cenário futuro, não é? De facto, é muito difícil nós prevermos como é que vai ser o futuro, mas podemos ir vendo aqui e ali algumas tendências que serão esperadas e claramente que esta vai ser uma delas. E, portanto, o desafio vai ser como é que nós, dirigentes, líderes da administração pública, vamos, de facto, liderar pessoas, algumas provavelmente fisicamente presentes na organização, outras ausentes. Também isso já existia, né? Já tínhamos colegas que trabalhavam à distância. Inclusive, tínhamos uma colega que estava a trabalhar noutro país da Europa e sei de outras instituições que tinham colegas que viviam no Brasil, por exemplo, e trabalhavam à distância, não é? Portanto, isso é possível. Portanto, temos é que conseguir, de facto, encontrar aqui os equilíbrios necessários em termos organizativos e organizacionais. Para a liderança, de facto, como eu estava a referir há pouco, o que está aqui em causa é focarmos na liderança, naquilo que é a liderança moderna, não é? E quando pensarmos como é que essa liderança moderna é incorporada na nossa cultura organizacional e no nosso dia-a-dia, e como é que nós a transpomos para os meios tecnológicos, não é? Portanto, o primeiro passo, se calhar uma coisa, os meios tecnológicos muitas das vezes funcionam como facilitadores, não é? Muitos de nós neste momento temos a maior das facilidades em estar em teletrabalho, em conseguir resolver mais diversificados problemas em teletrabalho, porque entretanto já estávamos todos mais que habituados a andar com o telemóvel na mão e a resolver tudo no telemóvel, não é? Portanto, também esse momento, não é? A evolução, a chamada quarta ou quinta revolução, já não me lembro qual é, que nós vivemos, também facilitou, não é? esta circunstância. E, portanto, provavelmente as ferramentas tecnológicas podem ajudar os líderes a ir de encontro às pessoas, de facto, e a quebrar algumas barreiras, não é? E quando eu falo de algumas barreiras, é inclusivamente no sentido de procurarmos cada vez mais abraçarmos a colaboração e de abraçarmos aquilo que é uma maneira de estar colaborativa e participativa por parte das pessoas. As ferramentas claramente podem ajudar nessa matéria. Ok. Mário, então nós já vamos longos, mas queria ainda fazer mais uma última ronda e falarmos muito sobre
o futuro, obviamente, antes depois de darmos espaço às perguntas, que a Elsa estará a organizar. Eu queria só pegar aqui, o Mário falou de algo muito importante, de já estávamos habituados, a tecnologia já nos permitia, e eu lembrei-me imediatamente de um meme que circula muito na internet, que é: imaginem que a pandemia tinha sido em 1999 e nós tínhamos um Nokia no bolso, não é? Portanto, imaginem como teria sido diferente, imaginem que não poderíamos estar aqui, e ao mesmo tempo, enquanto o Mário falava, e já a Luísa e eu não tinham falado também sobre a questão de estarmos presentes e com mais facilidade, mesmo não estando fisicamente juntos, basta ver que estamos aqui 700 pessoas a ouvir e a discutir uma questão importante. Se tivéssemos que estar fisicamente presentes, dificilmente teríamos as 700 pessoas. Porquê? Porque isso implicava logística, implicava deslocações, implicava despesas, implicava eventuais prejuízos para o ambiente, dificuldades de gestão da vida pessoal e familiar. Portanto, para permitir deslocações, por exemplo, se estivéssemos a fazer uma coisa no Porto e as pessoas que não fossem do Porto tivessem que se deslocar, passar uma noite fora. Portanto, reparem que, na verdade, nós já estávamos, como todos vocês têm estado a dizer, de alguma forma, quase preparados para, não é? Só não estávamos preparados para ter que fazer isto de um dia para o outro, sem termos pensado muito, mas usando apenas o conhecimento que nós tínhamos. E, portanto, agora que nós estamos já, se quisermos entrar na fase seguinte à crise, tivemos um choque, uma adaptação. Será que nós estamos a caminho de uma nova normalidade de liderança, de trabalho, em que se calhar podemos ter ganhos de produtividade em adotar comportamentos mais ligados com o teletrabalho ou o trabalho remoto? Será que estamos a criar equipas que são mais fortes, mesmo que não estejam fisicamente juntas? E, por fim, assim, no setor privado temos vindo a acontecer algumas coisas interessantes. Por exemplo, a nível internacional, o Twitter já disse que mesmo depois da crise ter terminado, não quer voltar a ter as pessoas a trabalhar juntos e que a regra da empresa passa a ser o trabalho remoto. Há instalações, as pessoas vão lá quando querem, mas por definição as pessoas não têm um local de trabalho, trabalham onde quiserem e em lógicas diferentes. No caso português, eu conheço já várias empresas que, perante a situação de crise, organizaram o trabalho em turnos, ou seja, digamos, separaram todos os colaboradores da empresa em 2 grupos e ou trabalham em horários diferenciados, nunca se cruzando, ou trabalham, por exemplo, 15 dias trabalha metade da empresa, nos outros 15 dias trabalha outra, e que de repente descobriram que, na verdade, não precisam de investir tanto dinheiro em instalações, infraestrutura, postos de trabalho, e que é preferível investir em formação, equipamento e instalações tecnológicas na casa dos seus colaboradores, para que todos os colaboradores tenham as condições ideais para trabalhar e que não tenham que se deslocar. Será que a administração pública vai avançar nesse sentido? Luísa, mais uma vez, começava por si. Eu agora pedia a todos que tentassem ser o mais sintéticos possível para termos tempo para as perguntas dos quase 700 pessoas que nos estão a acompanhar. Muito rapidamente, eu acho que o futuro está a começar hoje, amanhã, hoje é presente, amanhã já é futuro, portanto nós estamos num processo e olhando para a administração pública que tem estado num processo de transformação digital, eu penso que a pandemia teve este lado positivo, deu aqui um empurrão fabuloso, porque nós percebemos que é possível vivermos num ambiente mais digital e de uma vez por todas libertarmos-nos das amarras que ainda temos àquilo que são as nossas dinâmicas de trabalho presencial, muitas vezes ainda assentes em circuitos absolutamente desnecessários, em consumos absolutamente desnecessários. Portanto, eu acho que esta crise, esta situação horrível que nos surpreendeu a todos, deu-nos uma ajuda, no fundo, a este nível. E eu acho que temos que aproveitar. Eu acho que nós não devemos voltar atrás e retomar a situação que tínhamos há 2 meses atrás. Estamos em processo de transformação e penso que temos todos a ganhar. A questão presencial, nós temos que pensar de outra forma. A presença estará com as outras pessoas com quem nós lidamos no dia a dia e provavelmente aquelas pessoas de quem nós precisamos para desempenhar as nossas tarefas, as nossas funções, podemos estar de facto em teletrabalho em algumas situações, obviamente pensando sempre que não se pode generalizar, sobretudo na polícia judiciária, não posso de maneira nenhuma generalizar.
Temos sempre que ter essa avaliação, como é lógico. Agora, é uma oportunidade também para falar, para conciliar a vida familiar com a vida profissional, como falava o Mário. Nós andamos há anos a ver até possibilidades de fundos europeus para que os organismos se capacitem mais nas possibilidades que dão aos seus colaboradores de ter outro tipo de horários, ter outro tipo de dinâmica de trabalho. E, portanto, eu penso que nós temos aqui um momento crucial que não devemos ver. Temos que nos sentar, entre aspas, temos que refletir e ir construindo esse modelo de trabalho. Eu acho que nós neste momento não temos ainda uma noção exata de como é que ele vai funcionar na perfeição e como é que nós substituímos o modelo que tínhamos há 2 meses atrás. Mas estamos a construí-lo. Temos é que construir, a meu ver, com essa visão. O Estado vai ganhar se nós todos estivermos em horários desfasados. Se não precisarmos de estar cá todos, como falou o Miguel, e muito bem, a lógica das empresas já não é essa. E nós, naquilo que são as funções ao cidadão, temos que estar presentes o mais possível, dar uma resposta rápida, científica, técnica, tudo o que for necessário, no meu caso, para uma boa administração da justiça em tempo útil e célebre, mas todas as outras funções não têm que ser assim. Temos que pensar que, de facto, temos aqui uma oportunidade com poupanças para o ambiente, para o erário público, para as nossas vidas e que nós vamos ter que aproveitar. Disso não tenho dúvida e do meu lado eu vou estar muito focada em encontrar uma outra forma de nos organizarmos em sintonia com vocês e com os demais parceiros da administração pública, até para as estruturas internas que é preciso rentabilizar e gerir melhor. Ok, muito obrigado, Luísa. Nuno, passava a palavra para si. Também pedindo-lhe para ser sucinto o possível. Vou ser muito rápido. Nós não voltarmos ao passado, pura e simplesmente, já é uma orientação clara que estamos a seguir. Neste momento, a nossa concentração é exatamente a pôr em cima o processo de análise das lições aprendidas para garantir que todos esses processos que podem continuar vão ser continuados baseados na avaliação do benefício, quer a eficiência ou a eficácia, que se possa obter. E, portanto, isso é uma coisa que já está e vai ter que acontecer. Eu diria que o nosso desafio é se nós vamos conseguir fazer isso sem ser apenas na nossa própria organização. Ok. Muito obrigado, Nuno, pelo ser sintético também e pela sua mensagem. Mário, gostava também de perceber na Direção-Geral do Orçamento. Da nossa parte, como eu disse há pouco, já vinha sendo sentido e transmitido de forma bastante expressa por parte das pessoas este interesse na possibilidade do trabalho de ser prestado em teletrabalho ou em horários flexíveis, etc. Várias soluções flexíveis. Eu acho que necessariamente, depois desta experiência que todos nós vivemos em conjunto, como dizia o Nuno, eu acho que nós temos que tirar lições, temos que avaliar, temos que fazer um balanço e perceber o que é que faz sentido. Naturalmente que nem todas as organizações públicas são iguais, nós temos que ter essa noção. De facto, quem está no apoio ao cidadão tem outro tipo de exigências. Os que não estão, temos de facto que ponderar bem, sendo que se neste momento existe de alguma forma, como é que eu ia dizer, neste momento é relativamente fácil às pessoas movimentarem-se no âmbito da administração pública, em termos profissionais, não é? E, portanto, eu diria que este porventura, poderá ser mais um dos fatores de atração das pessoas por uma organização, provavelmente em detrimento da outra. E temos que, naturalmente, estar atentos a isso. Porque, antes de mais, temos que compreender, naturalmente, que a gestão de pessoas é uma área complexa, temos que compreender as equipas que temos, as equipas que precisamos ter, temos que compreender as pessoas que temos e potenciar e apoiá-las e ajudá-las também a desenvolver-se e temos que, de alguma forma, estar atentos também às necessidades das pessoas. Acho que isso é, que no fundo também somos pessoas, não é? Portanto, todos temos que estar atentos a isso. Claro, portanto, uma questão de fator humano acima de tudo. Muito obrigado, Mário. Agora penso que é a Elsa que estará com as perguntas dos nossos participantes, certo? Certo.
Ok, então Elsa. Conseguem-me ouvir? Sim, perfeitamente. Sim. Foram muitas as questões colocadas, certamente não iremos conseguir passar por todas, mas da leitura das questões que entretanto nos chegaram, consegue-se aqui dividir para algumas grandes áreas de temas. Sobre a liderança especificamente, só coloca a primeira letra do nome, V. Marcelino, coloca a questão: estará a cultura da administração pública preparada para considerar o teletrabalho uma verdadeira alternativa ao trabalho presencial? De que forma se pode promover esta alteração de paradigma? Quais as principais competências esperadas de uma chefia, líder, para gerir os seus colaboradores à distância? São muitas questões, mas eu vou passar a colocar mais duas questões colocadas que vão no mesmo sentido. Pelo Carlos Filipe, considerando que as atuais chefias intermédias da função pública, que sempre se opuseram ao longo da última década ao estudo, desenvolvimento e implementação do teletrabalho, se encontram em condições e preparadas para desenvolverem a integração deste novo modelo de trabalho com todas as suas características e consequências positivas e negativas. A última questão colocada pela Madalena Calado: como gerir a liderança online sem ser demasiado permissivo ou demasiado controlador? Como manter uma boa gestão do trabalho de cada membro da equipa? Este é o grupo de questões sobre a liderança. Então, se calhar, sobre estas questões sobre as quais já estivemos a falar, mas penso que os nossos conferencistas poderão ter alguma coisa a acrescentar, se calhar, só por uma questão de simplicidade, mantinha a mesma ordem que eu comecei do início e começava pela Luísa, e peço mais uma vez aqui mesmo para serem mais sintéticos possível em todas as intervenções. É evidente que colocam-se muitas questões. O que eu acho é que o trabalho que a administração pública começou, com a coordenação do INA e com o alto patrocínio da Sra. Secretária de Estado da Inovação, eu penso que pode ser realmente um instrumento para criar inputs que se vão refletir em políticas públicas, porque de facto é uma situação nova que não pode ficar ao sabor dos chefes, eu também não lhes chamo dirigentes, que estão muito mais interessados em controlar o horário em que as pessoas estão presentes do que efetivamente o resultado das horas que passam no trabalho. Portanto, eu penso que é continuar a trabalhar com conclusões. Nós já estamos em condições de medir alguma coisa, já temos resultados do que foram estes 2 meses e isso de facto pode influenciar as políticas públicas e penso que este trabalho deve ser rentabilizado nesse sentido. Ok, obrigado, Luísa. Nuno? Eu diria o seguinte: para já, uma das perguntas relativamente a se as FIAs intermédias estarão preparadas, eu primeiro queria dizer que a pergunta reflete aquilo que eu referi há pouco, que me parece que nas organizações essa era a dúvida que a maior parte das pessoas tinham, ou seja, achavam que se calhar isto não ia para a frente porque as estruturas não estavam preparadas para isso. No entanto, o que eu posso dizer, e no caso da Marinha, quer as chefias intermédias, quer as chefias de topo, acham que aquilo que se passou e aquilo que foi o processo de aprendizagem foi fundamental e crítico e todos concordam que não vai voltar atrás dessa forma, vai ter que ser maximizado aquilo que se aprendeu aqui. Portanto, eu tenho grande esperança que isso corra. Quer dizer que não vai haver problemas? Não. Quer dizer que vamos ter que aprender, vamos ter que mudar. Quais é que são as competências? Uma parte disto vai obrigar a que, aos diferentes níveis, as pessoas ganhem competências no tipo de ferramentas que vamos utilizar e naquilo que são métodos de gestão que muitas vezes podemos usar aqui e que não poderíamos usar noutro formato. Relativamente à última componente da pergunta, se a administração pública está preparada para isso, eu acho que a resposta a isso é o facto de estarmos aqui. Se não tivesse sido, se não estivesse sido incentivado esse aspecto, se não fosse crítico e uma orientação clara de liderança nesse aspecto para a administração pública, nós não estaríamos hoje aqui como estamos e parece que devemos todos reconhecer isso e acreditar nisso. Ok, muito obrigado pela assertividade. Nuno, passava a palavra ao Mário. Bom, se as lideranças estão preparadas, essa pergunta é um bocadinho
intrincada, não é? Como eu disse há pouco, de que de liderança é que estamos a falar, não é? Eu acho que a liderança está preparada, genericamente sim. Porquê? Porquê é que eu respondo desta forma? Porque se eu for um líder com determinadas características, eu vou tentar transpor essas características e a minha maneira de estar, a minha maneira de atuar para o ambiente digital, não é? Pronto. E, portanto, a questão, portanto, não me parece que o ambiente digital seja um obstáculo. Portanto, a outra questão, e isso sim parece-me prévia, é se as lideranças têm a sensibilidade ou as competências, determinadas competências, que nesta altura provavelmente já todos devíamos estar sensíveis, não é? Ou devíamos ter. Essa é uma questão um bocadinho diferente. Não vou misturar. De qualquer das formas, gostava só de dizer que, não obstante nós estarmos aqui a fazer um elogio ao trabalho à distância e ao teletrabalho e às ferramentas digitais, eu ainda sou um fã das relações humanas e gosto muito das interações pessoais. E como vocês já perceberam das minhas intervenções, eu acho que as máquinas não devem ser o centro do mundo. Devemos ser nós. Ok, obrigado Mário. Enquanto a Elsa prepara ali mais um grupo de perguntas, vou só fazer um comentário muito pequeno. Eu acho que ninguém aqui ficou com dúvidas de que estamos aqui a falar de pessoas. Assim, a grande vantagem é que neste momento temos tecnologia que, mesmo quando não podemos estar juntos fisicamente, nos permite estar juntos de outra forma. E acho que essa é, digamos, a grande vantagem dos tempos de hoje. Eu espero que ninguém queira substituir pessoas por tecnologia deste ponto de vista, e se calhar esta crise veio-nos mostrar que nós, pessoas, somos cada vez mais importantes, apesar de toda a tecnologia. E passava para a Elsa para nos dar mais aí umas questões. Aqui, de facto, sobre a tecnologia, pessoas e cultura, uma questão longa do Daniel Sanches, que vou tentar aqui sintetizar. A questão, ele coloca aqui uma questão: a liderança passa pelo domínio das TIC e da organização do trabalho dos colaboradores num espírito de cultura, de colaboração, interação, baseada na simplicidade, como uma atitude de interajuda nas tarefas e no desempenho de advice e de grupo. Tal obriga, desde logo, a ajustar os planos de trabalho à nova realidade, isto é, planeamento e direção ajustadas à valorização do autocontrole e autorresponsabilização dos colaboradores. Tal atitude não obrigará à criação de mecanismos de auto- e heterocontrole ligados aos instrumentos de planeamento e execução? Ok. Pronto, isto tem a ver, obviamente, com as questões, obviamente, de avaliação de desempenho, de formas de medir o trabalho, ou seja, já se falou aqui da questão de, por exemplo, passarmos de lógica de um controle de horário e de presenças para lógicas, por exemplo, de controle por objetivos e tarefas, não é? E, portanto, passava para a Luísa, então, para comentar um bocadinho a propósito desta questão. Peço desculpa. Não faz. Não sei se... Perdi-me um bocadinho. Não, temos aqui, assim, basicamente, no fundo, aquilo que era a pergunta. Eu depois levei um pouco para falarmos um pouco da questão de lógicas de avaliação diferentes, Exatamente, de lógicas exatamente. de... Ok? Portanto, Muito bem. era um pouco por aí. Eu penso que nós temos que repensar, os modelos de avaliação também, porque temos que os adaptar aos novos tempos e, portanto, há aqui toda uma lógica que nós estamos a vivenciar agora. Neste momento ainda eu penso que o bom senso dos líderes é fundamental na forma como lida com as suas equipas, como consegue manter-se próximos estando longe, como consegue mantê-los coesos para um resultado final, mas depois toda a envolvente tem que ser repensada, porque ela assenta em modelos que nós estamos a abandonar, embora as competências digitais já sejam essenciais há muito tempo, elas não são de agora, mas eu penso que agora ganharam um novo fôlego, porque muitas vezes nós víamos que os dirigentes ou os chefes estavam um bocadinho à margem, alguém sabe fazer, não preciso eu de fazer, não é? E portanto esta nova realidade convoca-nos a todos,
E, portanto, eu penso que sim, há que atender a tudo isso, porque, mais uma vez, o funcionário, a pessoa está no cerne da questão e estes são assuntos muito importantes para a sua vida profissional que é preciso ter em conta. Ok, obrigado, Luísa. Nuno. Eu concordo profundamente. Só aqui uma referência inicial que eu talvez faça, que é o seguinte. Não me parece que este novo enquadramento em que nós temos estado a trabalhar dificulta ou proíba ou seja negativo em relação mesmo aos métodos de avaliação que nós tínhamos e à definição. Portanto, acho que é adaptável. Dito isto, não está otimizado. Na realidade, parece-me que há aqui uma oportunidade para que as pessoas acreditem mais que as avaliações e a forma como são... Eu concordo que deve ser e deve-se avançar cada vez mais para avaliações por cumprimento de objetivos e que obriga a maior maturidade, quer de quem lidera, quer de quem faz e executa. Mas parece-me que vamos avançar por aí. Parece-me que este tipo de trabalho traz um conjunto de ferramentas que nós podemos utilizar para esse efeito e que não eram tão fáceis noutras circunstâncias, e que nós temos é que saber dar o passo para poder utilizar isso. Eu vou só referir uma coisa em relação a isto, que é, eu acredito que nós estamos no patamar mais baixo, ou seja, nós estamos no patamar em que temos uma nova realidade. Eu há bocado referi, nós quando começámos, a experiência que eu tenho é que a primeira coisa, ficámos muito contentes porque de repente conseguimos falar rapidamente uns com os outros, partilhar ideias em fóruns e fazer umas discussões e partilhar fecheiros. Nós, entretanto, começámos a olhar e avançar um segundo passo, que é os fecheiros em si são dados, não temos informação, mas eu já tenho ali coisas que eu posso tratar como informação. E essa informação já pode ser trabalhada. Nós, neste momento, temos coisas que antes era avaliado por cada uma das entidades dentro da Marinha, que nós, na realidade, montámos um processo para que esses dados fossem posicionados de forma a que toda a gente tivesse acesso já a formas mais avançadas de analisar isso. E eu acho que isto é um dos passos que temos que dar, e isso pode ser contabilizado. Uma das coisas que eu acho interessantíssima é que eu agora sei exatamente todas as reuniões que tive nos últimos 2 meses, exatamente quanto tempo é que demoraram. Quanto tempo é que eu gastei? Quer dizer, há um conjunto de coisas que nós conseguimos... E se calhar ficou assustado, não é, Nuno? Não, fiquei felicíssimo de ver que, se calhar, atualmente, o mesmo tipo de reunião fazemos com 1/4 do tempo, às vezes. Ganhos de eficiência evidentes em termos de estruturar a informação e forma de trabalhar. Portanto, era isto que eu queria dizer. Tem que ser mexido o sistema de avaliação na perspectiva de melhorar e maximizar a sua oportunidade. Mas quer dizer, continuamos a conseguir fazer, pelo menos no nosso caso, as formas de avaliação que tínhamos disponíveis antes. Ok, obrigado, Nuno. Mário, no seu caso? No nosso caso, é claro que em relação à avaliação, creio que já havia um sentimento, e inclusivamente uma medida que já estava em curso, no sentido de procurar rever os modelos de avaliação organizacional, e creio que esse trabalho já estava a avançar. Naturalmente que este contexto criou aqui uma nova motivação, não é? É mais um elemento para o sistema. Eu acredito que, de facto, pode haver elementos da avaliação que tenham, de facto, de ser revistos, não é? Não há dúvidas sobre isso. E, portanto, nós temos que, provavelmente, focar a nossa avaliação, sobretudo nos resultados, não é? Naquilo que é o concretizar da nossa atuação do dia-a-dia do ano, não é? Portanto, claro. E isso, de certa forma, este contexto facilita essa perspectiva, esse foco, não é? Não é se eu apareço no serviço todos os dias à hora, entro à hora e saio à hora, é se eu de facto tenho capacidade e consigo concretizar os desafios e os projetos que me são entregues, não é? E consigo ter a colaboração dos colegas, ou se colaboro, ou se interajo bem, ou se conseguimos de facto funcionar em equipa. Portanto, isso acaba por ser mais importante do que propriamente o horário em que eu estou presente, não é? Eu pessoalmente não gosto muito do termo controlo, não é? Eu comecei há pouco, numa das intervenções anteriores, referi um aspecto que para mim é mais importante, que é, no fundo,
e que eu acho que é nessa base que nós temos que trabalhar, que é a confiança, a transparência e a partilha, não é? Quer dizer, se eu tiver à vontade para partilhar, para ser transparente, a minha confiança também aumenta, não é? E a confiança das pessoas que trabalham comigo também aumenta. Okay. E nós temos tido, aquilo que também já conversámos aqui todos em conjunto, uma aproximação até em alguns casos, o que até foi curioso, não é? De pessoas, pelo facto de, mesmo comunicando por esta via, ficaram mais próximas, não é? Claro. Ok, muito obrigado, Mário. Temos tempo para mais umas perguntas. Penso que agregadas numa temática, e penso que não teremos Sim. mais do que isso, e depois para um minutinho final para cada um dos participantes. Sim. Elsa. Sobre a motivação e confiança. Tendo em conta que até houve mais produtividade e até que ponto a autonomia dos colaboradores é incentivada, fugindo à regra do relógio de ponto de cumprir horários. Poder-se adaptar o mesmo modelo agora que se vai voltar ao possível normal? Vai-se perder a confiança adquirida durante este período? Esta questão é-nos colocada pela Filomena Borba. Sobre a motivação, tem C. Furtado, não tem o primeiro nome, pergunto como se motiva quem está em teletrabalho com todas as exigências e solicitações que essa situação envolve, desempenhando múltiplos papéis no mesmo espaço físico, por vezes sem qualquer divisão possível, seja física, seja mental. São estas duas questões, os dois temas da motivação e da confiança. Ok, obrigado. Pronto, é assim, parece-me que sobre a parte mais da confiança já se tinha falado bastante, mas obviamente podem falar mais. Aqui sobre esta questão da motivação é uma questão interessante, que é como é que se motivam pessoas que estão em espaços que neste momento, durante este período de crise, as pessoas não controlam, não é? Já se falou aqui, portanto, pessoas que têm filhos, que em simultâneo ter aulas, têm outras pessoas a trabalhar em casa, em teletrabalho, partilham os próprios equipamentos, ou seja, passada esta situação transitória, portanto, num cenário pós-pandemia, como é que vemos esta lógica de trabalho remoto a poder funcionar e as equipas a poderem funcionar? E pedia num minutinho a cada um, tem mesmo que ser um minuto. Luísa. Eu acho que, relativamente à primeira questão e à da confiança, eu acho que realmente esse é o pilar e, portanto, nós todos temos que gerar confiança e dar autonomia também aos colaboradores que estão em casa, fazendo-lhes passar a ideia de que eles estão a prestar um trabalho, estão a desenvolver as suas atividades e não estão a ser controlados. Essa palavra controlo, para mim, também me causa aqui algum transtorno, mas realmente eu acho que é preciso dar autonomia às pessoas, fazê-los sentir confiança e levá-los a ser parte da solução que nós queremos estar a implementar. Quanto à motivação das pessoas com condições difíceis, era por isso que eu falava no início sobre uma nova lógica de horários e de organização, pois não vale a pena estar a querer que aquela pessoa faça um determinado trabalho num determinado horário quando ela manifestamente não tem condições para isso. Provavelmente se ela estivesse presencialmente nas instalações do seu local de trabalho também não teriam, por outras razões até psicológicas ou de envolvimento familiar ou quer que seja, mas nesta situação de teletrabalho em que a pessoa já está a usufruir de condições muito, muito débeis, porque ela está a levar para dentro de casa ou para dentro desse espaço aquilo que é o seu contexto de exigência diariamente, eu acho que não vale a pena. Portanto, há que encontrar com a própria pessoa qual é o momento, qual é a forma, e pode não ser pela plataforma digital, pode ser dar-lhe o espaço para produzir em casa e depois enviar e eu estar disponível da mesma forma para acompanhar. Portanto, eu acho que isso tem que ser muito depende das pessoas e portanto, não há fórmulas, temos que encontrar de acordo com cada caso. Obrigado, Luísa. Nuno, obviamente na Marinha confiança é fundamental, mas fala-me um bocadinho sobre esta questão de lógicas de trabalho remoto, no vosso caso. Deixe-me só referir isso, a confiança. Eu não tenho dúvida que não se pode perder talvez alguma espontaneidade que se criaram nas equipas, e o que eu posso dizer é que a solução desta situação que nós temos, no nosso caso, garantidamente, não se deve a ter sido mandado fazer seja o que for. Portanto, não houve aqui controle das pessoas que foram as pessoas
que conseguiram implementar processos e formas de funcionar porque lhes foram dadas as oportunidades para. E por isso aquilo que eu referi há bocado, e isso sim é um desafio, será que nós estamos capazes a passar a ser dirigentes que nos vemos como facilitadores das pessoas que trabalham para nós, ou se vamos continuar, ou se mantemos alguma liderança mais forte. Isto naquilo que for adaptável. Há situações que não podem ser, tem que haver determinado tipo de comportamento. Mas eu acho que este é o sucesso e a questão é basicamente essa e eu acredito que sim. Eu pessoalmente acredito que sim. Relativamente à segunda questão, eu nunca fiz uma referência aqui, mas eu creio que o grande desafio que nós vamos ter tem exatamente a ver com o balancear e compatibilizar a atividade profissional com a atividade familiar e pessoal. Eu não tenho grande dúvida disso. Para já, porque nós estamos a falar um pouco como se já tivéssemos passado por esta crise e os nossos cenários que nós estamos a trabalhar, nós temos cenários em continuidade, garantidamente até ao fim do ano e garantidamente até se calhar meio do próximo ano, em que vai ter implicação na forma como nós funcionamos. E não acreditamos que isto seja muito rápido. Portanto, nós vamos ter que lidar isto durante algum tempo. E agora vamos entrar na parte menos fácil, que é vamos começar a querer exigir às pessoas de alguma forma, ou querer trazê-las para o trabalho no seu espaço, e enquanto, por exemplo, uma das análises que nós já começámos a fazer, já fizemos, para identificarmos as ações, foi identificar em todos os colaboradores aqueles que têm filhos com menos de 12 anos, aqueles que potencialmente podem ter impacto, e ver se há aqui questões familiares que tínhamos que facilitar no próprio seio da Marinha. Claro. A resposta final. Só uma maneira, na minha opinião, pessoal, de fazer isso é com as pessoas. Não podemos estar a dizer que as pessoas estão no centro das coisas e depois querer regras específicas para elas. Temos que dar margem para que aquelas pessoas onde até conseguem lidar melhor com uma mistura de algum espaço familiar e profissional, mas dar-lhes outra liberdade, o possam selecionar e possam escolher isso, e aquelas que sentem uma necessidade de uma separação maior, também garantir que esse espaço existe. Eu diria que temos que fazer isso com as pessoas, concordo com aquilo que a Luísa disse. Temos que fazer muito obrigado. Nuno, com elas. Um minuto para o Mário, por favor. Muito rapidamente, como eu tenho vindo a dizer, pronto, para mim a confiança é um ponto essencial, independentemente de, em algumas circunstâncias, nós tentarmos incentivar as pessoas a procurar soluções e de alguma forma passando a mensagem que estão livres para procurar com as suas equipas encontrar soluções que sejam apropriadas ao seu trabalho e às características das pessoas que as integram. Muitas das vezes isso não é fácil, não é? Quer dizer, e mais uma vez a circunstância criou um contexto em que as pessoas se sentiram à vontade para, não é? Como dizia o Nuno há pouco, as pessoas criaram as suas soluções, não é? Nós tivemos colegas dirigentes que eles próprios transmitiram, não, eu agora faço 2 reuniões por dia com a minha equipa, só para dar um exemplo, não é? Claro. E portanto as pessoas, a questão é mesmo essa, não nós transmitimos, não, nós temos confiança que vocês vão conseguir de facto ultrapassar e resolver a questão, procurem as soluções. Aquele paradigma de que, não, vamos ter com a direção, vamos ter com o diretor-geral ou com o subdiretor-geral e vamos lhe perguntar como é que resolvemos este problema. Isso é outra questão que cada vez mais, nos tempos que correm, não faz sentido, não é? Isso é muito importante. A questão, de facto, das condições das pessoas. Eu incluiria nesta situação, como, aliás, a Luísa e o Nuno já referiram, eu acho que nós não devemos também, acho que é importante, as pessoas que nos ouvem às vezes gostavam de dizer qual é que era uma solução boa para esta situação. Muitas vezes nós não temos a solução, não é? Se calhar a solução tem que ser construída, mais uma vez, como eu dizia há pouco. Se calhar conversando com as pessoas, porque uma questão é a motivação. A pessoa está motivada para o trabalho, para as funções que desempenha, essa é uma questão de base. Outra questão é, a partir do momento em que existe essa motivação, como é que eu posso ajudar a pessoa, de facto, a ter condições para fazer o seu papel? Também é dessa forma. Nós temos que colocar perguntas, não é? Mais do que procurar dar respostas. Eu sei que às vezes é muito isso que é esperado de um dirigente ou de um líder, mas nós temos que... O papel do líder, hoje em dia, também tem que ser esse. É saber colocar as perguntas certas e ouvir. Ok. Muito obrigado, Mário. Penso que não temos tempo, infelizmente, para mais questões. Haveria bastantes mais, mas acho que foi extremamente positivo. Fazendo um balanço em 30 segundos,
Eu acho que aquilo que ficou claro é que a capacidade de reação dos diversos serviços da administração pública foi excepcional perante uma situação de crise, perante uma situação inesperada. Criaram-se rapidamente soluções para manter as atividades normais e esperadas e, ao fim de 2 meses, já começamos a olhar para o futuro e, portanto, isso é que me parece que é importante e com 2 ou 3 focos, que é não vamos voltar ao passado, portanto, nada vai voltar a ser como era, portanto, que cada vez mais será importante as pessoas dentro da organização, as suas especificidades e vão surgir novas formas de colaboração, de participação, de confiança e motivação. Parece-me que isto são as ideias-chave. Pela minha parte, agradecer à diretora adjunta Luísa Proença, ao diretor-geral Mário Monteiro e ao comandante Nuno Sarmento pelos seus contributos e passo, acho, a bola à Elsa para fechar a sessão. Muito bem. Portanto, antes de encerrarmos, pedimos a vossa apreciação sobre esta videoconferência, neste inquérito que vamos passar e que está visível nos vossos ecrãs. Damos então por encerrada a sessão sobre liderança de equipas de trabalho em ambiente digital. Relembramos que vamos enviar os certificados por e-mail aos participantes e que a gravação desta sessão será disponibilizada no canal do YouTube do INA. O próximo webinar realiza-se amanhã, dia 20, às 17 horas, sobre o tema liderança em ambientes de crise. Agradecemos a presença dos nossos convidados e de todos os participantes. Uma boa tarde e até uma próxima sessão. Muito obrigado a todos. Obrigada.